Bom dia, Fundação Casa, bom dia, sexto ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista. É uma revisão. Tema: História dos povos hebreus, sumério e acárdio. Objeto do conhecimento: identificar os legados dos povos Mesopotâmia e do Mediterrâneo, como Império Persa e Alexandriano. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente, agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder. A questão disparadora: o que significa civilização? Os hebreus. Os hebreus são povos semitas originários da Mesopotâmia, que passou pela Babilônia e pela Síria, mas se estabeleceram e viveram no Oriente Médio cerca do segundo milênio antes de Cristo, e que mais tarde originou os semitas, como os judeus e os árabes, mas posteriormente o termo hebreu foi associado somente ao povo judeu. A história da política hebraica é dividida em três fases. Fase dos patriarcas, onde por volta de 1750 a.C., os hebreus migraram para o Egito, nas proximidades do Nilo, devido a uma grande seca que levou à crise na produção alimentícia. Ao se fixar no Egito, os hebreus conseguiram prosperar, mas os faraós egípcios os perseguiram e os escravizaram. Em 1250 a.C., os hebreus saíram do Egito, liderados por Moisés, para voltar à Palestina. Segundo a Bíblia, na volta dos hebreus, a Palestina que Moisés recebeu as tábuas contendo os 10 mandamentos de Deus. Fase dos juízes. Foi quando os hebreus chegaram à Palestina e esta estava habitada por vários povos, e como os hebreus estavam divididos em 12 tribos, eles escolheram vários juízes para comandá-los na luta com os povos pela posse da terra. Entre os povos habitantes da Palestina estavam os cananeus e os filisteus. Os juízes desempenhavam o papel de chefes militares, políticos e religiosos, que lhe davam poderes, pois eram considerados enviados de Deus para liderar a luta. Josué foi o primeiro juiz e iniciou a tomada da Palestina, onde conquistou Jericó. Em 1030 a.C., entregaram o comando a um só rei, para diminuir as desavenças internas e como estratégia para vencer seus vizinhos. Fase dos reis. O primeiro rei foi Saul, que se suicidou após ser derrotado pelos filisteus, e Davi foi o seu sucessor, quem venceu Golias e conquistou o resto da Palestina, escolhendo Jerusalém como a capital do reino. Com a morte de Davi, seu filho Salomão foi seu sucessor. Salomão levou o povo hebreu ao ponto mais elevado da grandeza, realizando obras grandiosas. A obra mais importante foi o Templo de Jerusalém, que abrigava a Arca da Aliança. Salomão possuía habilidades políticas e, para construir obras grandiosas, aumentava os impostos e retirava os camponeses da lavoura, para ajudar nas construções. O aumento dos impostos também pagava o luxo de toda a sua corte e as despesas com numerosos funcionários, além da sua família com 700 esposas e 300 concubinas. Estou enviando para vocês 3 perguntas. As perguntas estão no texto e a frase seguinte é a sua resposta. Qualquer dúvida, entregue para a dona Alessandra e ela passará para mim e eu devolverei na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. E essa aula é uma aula de revisão.